Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de matemática financeira, tá? Essa aula ela vai ser dividida em duas partes, o tópico 4 e o tópico 5 da nossa apostila, onde a gente vai falar um pouquinho de taxa de juros e de fluxo de caixa, tá bom, pessoal? Então serão dois vídeos. Na aula de agora, a gente vai falar sobre taxas de juros, vai ser a nossa parte 1, tá, pessoal? Nas outras aulas, a gente teve uma introdução aí na matemática financeira, a gente aprendeu a calcular os juros simples e a gente aprendeu a calcular os juros compostos. E na parte de hoje, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as taxas de juros, tá? Dentre as taxas de juros, a gente tem as taxas equivalentes. Então, o que são essas taxas equivalentes, né? Vamos ver aqui um exemplo. Se a gente tem essas duas opções, a gente quer aplicar R$100 a juros compostos. Se a gente aplicar uma taxa anual, a gente vai ter 26,82% ao ano. E se a gente aplicar uma taxa mensal, a gente vai ter de 2% ao mês, tá? E aí a gente utiliza as duas fórmulas que a gente aprendeu, tá? Na verdade é uma fórmula só, mas a gente vai utilizar por ano e por mês. Ó, no caso do ano, né? O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado a N, que é o prazo, né, pessoal? Então, como é que a gente calcula o montante? Vai ser o quê? O capital é os R$100 que a gente queria investir, né? Vezes 1 mais a taxa, que é 0,2682, né? Que é 26,82 dividido por 100, né? Elevado a 1, porque o prazo era de 1 ano. Então, a gente tem um montante de 126,82. E para o mês, né, a gente vai utilizar os mesmos dados, só que a taxa é diferente, né? A taxa vai ser de 2%, então é 2 dividido por 100, que vai dar 0,02, tá? E o meu aqui vai ser mensal. Então, quantos meses tem um ano? 12 meses vai ser o meu prazo, tá, pessoal? Então, fazendo essa conta, a gente obtém o mesmo resultado, que é 126,82, tá? Então, todas as duas alternativas, tanto a gente tendo uma taxa anual quanto uma taxa mensal, vai me dar o mesmo montante, tá, pessoal? Então, essas taxas de 26,82% ao ano e de 2% ao mês, elas são chamadas de taxas equivalentes, porque vão produzir o mesmo capital, né? Vão ser produzidas pelo mesmo capital, que é R$100. Vão ser aplicadas pelo mesmo prazo, que é 1 ano, e vão ter o mesmo resultado, que é o montante de 126,82, tá, pessoal? Então, a gente vai utilizar o conceito aí de taxa equivalente maior, que é a taxa que vai se referir ao período de tempo maior, que é o ano, né? Que é 26,82%. E a gente vai ter a taxa equivalente menor, porque é referente ao período de tempo menor, ou seja, 2% ao mês, lá no nosso exemplo. Então, se a gente estiver trabalhando com a taxa de juros mensal e diária, por exemplo, a taxa equivalente maior vai ser a mensal e a taxa equivalente menor vai ser a diária, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Que quando a gente vai calcular a taxa, a gente pode dizer assim, ó, quando a gente vai falar da taxa equivalente maior, a gente fala que vai capitalizar uma taxa, que a gente vai projetar uma taxa, tá? Quando a gente tá falando da maior. E quando a gente fala da menor, a gente diz que vai descapitalizar essa taxa ou calcular a taxa média geométrica. Ou ainda a gente fala que está calculando taxa pro rata temporis, tá? Que seria o quê? Proporcional ao tempo, tá bom, pessoal? Em latim. E ainda nas taxas equivalentes a gente tem fórmula, tá? Então, I, que é de juros, né? M é a taxa equivalente maior, tá? Com M maiúsculo. E o I com M minúsculo é a taxa equivalente menor, tá? Então, ó, I com M maiúsculo é a taxa maior. I com M minúsculo é a taxa menor, tá? E N vai ser o número de períodos menores, tá? Ou seja, quantos períodos menores existem no período maior? Ai, professora, eu não entendi. Ó, se a gente estiver trabalhando ali naquele nosso exemplo, a gente trabalhou com a taxa mensal e com a taxa anual. A anual era maior, né? Que é 1 ano. E a menor era o mês. E quantos meses tem no ano? 12 meses. Então, a gente sempre vai usar o N, se for fazer conta. O nosso N vai ser 12 meses, porque é o tanto de períodos menores que tem no ano, que é o período maior.
Se a gente estiver trabalhando com taxa mensal e diária e for um mês, quantos dias tem um mês? 30 dias, né? Então, a gente vai sempre pegar quanto de períodos menores existem nesse período maior e vai utilizar na nossa conta, tá bom? Aí, aqui a gente tem a fórmula, ó. A fórmula da taxa equivalente maior vai ser aquele I, né? M, que é o M maiúsculo, igual a 1 mais a taxa equivalente menor elevado a N, que é o número de períodos, menos 1, tá? Essa vai ser a fórmula para a gente achar a taxa equivalente maior. Já a taxa equivalente menor, a gente vai utilizar a mesma fórmula, só que aqui na potência vai ser 1 dividido por N, tá bom, pessoal? Vai ser 1 dividido por N, tá? Ah, professora, eu já tô desesperada, que eu não sei fazer essa conta. Calma, jovem padawan, não se desespere. Vamos aprender aqui agora, ó. Primeiro exemplo, vamos calcular a taxa trimestral, que equivale a 3% ao mês, tá? Trimestral, o que significa trimestre? São 3 meses, né, pessoal? Então, 3 meses é maior que um mês, né? Na verdade, 3 meses maior que um mês. Então, a gente vai calcular a taxa equivalente maior, tá? Onde o período maior vai ser o trimestre e o período menor, né? A taxa menor vai ser o mês, né? O período menor vai ser o mês. Então, vamos lá, ó. A IM, né? A taxa de equivalente maior é igual a 1 mais a taxa equivalente menor elevado a N, tá? Menos 1. Então, como é que a gente vai fazer aqui? IM é igual a quê? 1 mais. Quem é a taxa? 3% ao mês, tá? 3% ao mês. Então, 3 dividido por 100, 0,03, tá? Elevado a N. Quem é N? O tanto de períodos que a gente tem, né? Períodos menores que a gente tem no período maior. O período maior é o trimestre e o período menor é o mês. Quantos meses tem em um trimestre? 3 meses. Então, a gente vai elevar, né, a 3, né? Então, vai ficar, de novo, a taxa equivalente maior, M maiúsculo, é igual a 1, que já tem na fórmula, não tirei de lugar nenhum, ele já está ali na fórmula, mais a taxa equivalente, né, menor, que é o quê? 3% ao mês, né, 0,03, elevado ao período, que é 3, porque é um trimestre em 3 meses, menos 1, tá bom? Que também está na fórmula, não tirei de lugar nenhum. Então, vamos novamente aqui para a nossa calculadora do celular, né? Vamos fazer contas. Então, ó, eu vou cá novamente aqui, né? Vou achar o meu parêntese, né? Aí tem 1 mais, né? 1 mais 0,03, tá? Fecho o meu parêntese, puxo aqui, fecho o meu parêntese, né? Elevado, lembra do elevado? Ó, aqui no chapeuzinho, elevado a 3, né? Vai me dar esse resultado aqui. Menos 1, né? Menos, pode botar direto, tá bom? Ó o resultado que vai me dar. 0,0927, o mesmo que deu aqui, né? Pra gente saber, né, quanto é isso aqui em taxa, né? A gente multiplica por 100. E vai me dar 9,27% de taxa, tá bom? Ao trimestre, né? Porque a gente está trabalhando com um período de tempo maior, que é o trimestre, beleza? Agora, vamos para o exemplo 2. A gente quer calcular a taxa mensal. Ó, a taxa mensal equivalente a 12,6825% ao ano. Então, ó, o ano é maior do que o mês. Então, a gente está calculando a taxa equivalente menor, tá? Então, N vai ser o quê? Quantos meses a gente tem um ano? O N vai ser quem? 12, né? Porque a gente tem 12 meses em um ano, tá bom? Então, a gente vai usar a fórmula da taxa equivalente menor, que é a taxa, né? E M minúsculo é igual a 1 mais o M maiúsculo, que é a taxa maior. Tudo isso elevado a 1 sobre N
que é o período, menos 1. Então, vamos substituir, tá? Quem é a taxa? A taxa vai ser 12,6825. Dividido por 100, né? Dá 0,126825. Tudo isso elevado a 1 sobre 12, que é o nosso período, porque um ano tem 12 meses, menos 1. Aí você olha para mim e diz, professora, desisto, vou me embora, porque eu não sei fazer essa conta. Você não sabe ainda, tá, pessoal? Então, de novo, vamos procurar nosso parêntese, né? Puxou, achou o parêntese, né? 1 mais 0,128525, né? Fechou o parêntese, fechou o parêntese, né? Elevado, aí agora que a gente separa os meninos dos homens, né? Elevou aqui, aí a gente vai usar o parêntese de novo, porque isso aqui é uma fração, né, gente? 1 sobre 12 é uma fração. E toda fração é uma divisão, né? Matemática básica. Toda fração é uma divisão. Então, ó, para elevar 1 sobre 12, eu abro o parêntese de novo, tá? E faço 1 dividido por 12. Fecho meu parêntese, tá? E agora é só fazer menos 1. E o resultado é 0,01 ou 1% de taxa ao mês. Olha como é fácil, gente. Arrasou, né? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Mas quando tem fração aqui no nosso expoente, né, que é a nossa potência, é só a gente fazer o parêntese, né, abrir o parêntese de novo e fazer a divisão, né? 1 dividido por 12, porque toda fração é uma divisão, tá bom, pessoal? Então, para fazer essas contas aqui de taxa equivalente, a gente só vai lembrar, né, vai dar uma lida na questão para saber se a gente está calculando a taxa maior ou a taxa menor, tá? No caso aqui, a gente viu que a taxa era trimestral e ele deu 3% ao mês. Então, o trimestre é maior que o mês. Então, a gente estava calculando a taxa maior. No exemplo 2, ele pediu a taxa mensal equivalente ao ano. Então, o ano é maior que o mês. Então, ele viu que a taxa mensal é o quê? Vai ser a taxa equivalente menor, tá bom, pessoal? Então, a gente presta atenção nesses pequenos detalhes. O que vai mudar da fórmula vai ser só o expoente ali da potência, tá? Que quando for maior é N e quando for menor é 1 sobre N. Mas a gente também já aprendeu a calcular, tá bom, pessoal? Com calculadora tudo fica mais fácil, né? E a gente também, né, além das taxas equivalentes, a gente tem a taxa real e a taxa nominal, tá? A taxa de juros nominal é aquela de retorno, né, do custo de um investimento ou de um financiamento. Então, vai ter a taxa real mais a inflação. E a taxa nominal é quando a gente desconta a atualização monetária e a gente vai ter só a taxa real, tá bom? A taxa nominal vai ser como? IN, que é taxa nominal, igual a 1 mais IA, né, que é a taxa real, né, vezes 1 mais IR, que é a taxa que a gente está calculando real, menos 1, tá? E a taxa real, a gente só vai tirar o IR que estava aqui, né, que é a taxa real, e colocar o nosso IA. E onde tem nosso IA, a gente tem o IN. Não vai fazer diferença nenhuma na nossa fórmula, tá? Aqui é multiplicando e aqui é dividindo. A fórmula continua a mesma praticamente, só muda aqui, ó, o sinal, que aqui é multiplicação e aqui é divisão, tá? O que a gente tem que saber é o que é cada taxinha dessa aqui, para não errar, tá bom? Então, vamos lá, ó. A IA era a taxa de atualização, eu falei real, desculpa, real, a IR, tá? E N é a taxa nominal. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Uma aplicação financeira rendeu 17,70% no ano. E a inflação foi 7%, tá? Qual é a taxa real? Aí ele já me pergunta qual é a taxa real. Então, eu sei que eu já vou usar essa fórmula aqui de baixo, né? Eu vou usar a fórmula para calcular a taxa real, tá? Ele mesmo me perguntou. Então, se ele já está me perguntando, eu já sei qual fórmula eu vou usar. Então, eu venho aqui na questão e vou saber o que é cada coisa, né? E N é a taxa nominal, que é qual aqui, ó? Foi o quanto essa aplicação rendeu, 17,70% no ano. Então, eu faço, ó, 1 mais 0,177 dividido, lembra que a gente está usando a fórmula de baixo?
É o sinal que muda. Por 1 mais, quem é a taxa, o IA, que é a inflação, foi 7%, né? 0,07. Tudo isso menos 1. Como é que eu faço essa conta na calculadora? De novo, puxo parênteses, né? 1 mais 0,177. Fecho parênteses. Dividido. Abre parênteses de novo. 1 mais 0,07, tá? E vou aqui. Fecho parênteses de novo. Já deu a resposta, né? Tudo isso, aperto igual aqui, né? Tudo isso menos 1. Vai me dar 0,1, né? Então, minha taxa real, eu multiplico por 100, né? Que vai me dar quanto? 1 vai me dar 10%. Tá bom, pessoal? Vai ser a minha taxa real, tá? Para eu achar a porcentagem, eu multiplico por 100, tá bom? Então, eu olhei a questão, eu vi o que ela estava me pedindo, peguei a fórmula e fui procurando na própria questão onde eu tinha que substituir os números da fórmula, tá? Não tem segredo, tá? É só olhar. Agora, vamos para o outro exemplo, ó. Um título rendeu 6% de atualização monetária, que é o quê? Inflação, né? E 4% de juros reais. Qual a taxa de rendimento nominal desse título? Então, esse exemplo está me pedindo o quê? Taxa nominal. Então, eu vou aqui na fórmula, qual é a taxa nominal? IN é igual a 1 mais IA, que é a atualização, né? Vezes 1 mais IR, que é a taxa real, menos 1, tá bom? Então, eu vou usar a fórmula de cima. Então, eu olho aqui na questão. Taxa nominal que a gente está procurando, atualização monetária, a atualização monetária vai ser de 4%, vai ser de 6%, e os meus juros reais vai ser de 4%. Então, eu substituo aqui na fórmula, né? A taxa nominal é igual a 1 mais 6%, que é a atualização monetária, 0,06, vezes 1 mais a taxa real, que é de 4%, que é 4 dividido por 100, 0,04. Tudo isso menos 1. Para fazer a conta, do mesmo jeito. Vamos abrir o parêntese, né? 1 mais 0,06, fecha o parêntese, né? Vezes, abre de novo, 1 mais 0,04, fecha o parêntese, né? Tudo isso menos 1, que vai dar 0,1024, né? Eu multiplico agora por 100 e acho minha taxa, que é de 10,24%. Tá bom, pessoal? E como atividade dessa aula, vocês vão me dizer o que são taxas de juros, os tipos de taxas que a gente tem, né? E vamos calcular qual é a taxa mensal de juros, que equivale a 0,1% ao dia, tá bom, pessoal? Lembrando que essa fórmula é de taxa equivalente. Vamos voltar lá para os exemplos que a gente trabalhou e responder essa questão, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula. Até a próxima aula!